Pessoal, boa noite. Bom, estamos aqui de volta, querendo pescar o nosso querido Renan Monteiro, né? Esse ator, músico, diretor, professor de teatro maravilhoso, que dispensa maiores apresentações. E ele tem uma história de vida aqui maravilhosa, digna de novela, né? E vamos aqui chamando a todos, vamos ver se eu consigo pescá-lo agora, porque ele vai nos falar um pouquinho dessa história de superação, de vida, das conquistas, das dificuldades e o fato dele ter encontrado na arte não só uma profissão, como também presentes pessoais, como ter encontrado o pai aos 25 anos fazendo cordel encantado, e encontrado a mãe, que a mãe biológica faleceu cedo, a mãe que teve no útero não, mas no coração, e o escolheu com alma e amor. Todos acham um amor, né, passional, um amor de casal, e ele achou esse amor incondicional fazendo a novela com a nossa querida, autêntica, maravilhosa do Moraes, que dispensa maiores comentários também. Vamos ver se agora eu consigo pescar esse maravilhoso ator para falar aqui conosco um pouquinho, porque nunca aconteceu isso, eu não sei dizer nem o que está acontecendo. Agora eu não vejo se ele entrou. Vilma Dias está aqui, Paulo Martinelli, Ana Valéria, meu querido George, Roberts maravilhoso, Marcos psicanalista. Boa noite, Hélio Mota, meu querido Ike Bragg, nosso cineasta, aniversariante de ontem. Ó, vamos lá, agora vai, vamos ver. Não, deixa eu ver aqui o que foi. Vamos lá, no convite. Não aparece. Deixa eu ver se eu mando o convite para ele agora. Bom, agora acho que foi, né? Agora vai. Olá, querido. Boa noite. Tudo bem? Desculpe essa falha técnica aqui, mas nunca aconteceu e a sua ideia foi boa de entrar e sair. Boa noite, uma honra estar aqui com você. Tá me ouvindo bem? Renan? Agora travou. Tá me ouvindo Oi, oi, bem? Tá me ouvindo direitinho agora? estou te ouvindo. Ah, que bom, uma honra estar aqui com você, querido. E acho que a ansiedade é tanta que está até travando aqui, tantas perguntas para a gente contar dessa história maravilhosa que temos para falar, né? Eu não sei se é a sua internet, que eu acredito que seja, que você está travado para mim. Não sei aí para os seguidores, mas se você estiver me ouvindo, eu vou começar as perguntas. Você está me ouvindo melhor? Tô te ouvindo. É porque quando você começou a falar, deu uma Ah. travada aqui, eu não consegui entender a sua conclusão. Ah, sim, que bom. Não, mas olha só, eu disse que é uma honra estar aqui com você, que a ansiedade é tanta para contar a sua história, que está até interferindo nos problemas técnicos nossos aqui. Olha, eu estou aqui tentando ser uma árabe, para o príncipe árabe que você vai fazer na próxima novela do Mar do Sertão. E assim, eu faço sempre uma pequena homenagem ao artista, a vários personagens, você dispensa maiores comentários. E eu estava dizendo que a arte para você ela não é só a profissão como músico, diretor, ator e professor de teatro. Ela também trouxe surpresas maravilhosas à sua vida e eu vou falar sobre isso e homenagear essas pessoas tão importantes para você, né? Falando, obviamente, da nossa querida Du Moraes, que é talentosíssima, autêntica, e vamos falar aqui dela, dessa positividade e desse amor incondicional que ela está dividindo aí com você quando te abraçou. E estava falando desse amor que muitos casais encontram, e você encontrou esse amor verdadeiro, amor de mãe, amor incondicional que não tem preço. Né, Renan? É, olha, que apresentação maravilhosa. Eu só tenho a agradecer o carinho, a apresentação, o Sim, convite. Eu estava aqui até meio triste, eu falei, poxa, será que não vai dar certo e tal? Mas que bom que deu certo. Queria vai. deixar aqui o meu beijo para todo mundo que está chegando na live e dizer que é um prazer poder trocar com você aqui. E é isso, vamos nessa.
Sim, e olha, eu vou começar normalmente eu começo dos sonhos infantis, da infância. Você começou cedo na Companhia de Teatro Nós do Morro. Não temos como falar de Renan sem falar desse início, sem falar dessas dificuldades que nós sabemos que a classe artística, né, passa, a parte cultural, e eu imagino que você, com essa infância já difícil, né, criado pela mãe, e seus irmãos, inclusive por um padrasto. E vamos falar do pai que você conheceu aos 25 anos, que também foi a arte que te deu esse convite, né, essa proximidade. Eu queria que você falasse do garoto Renan querendo ser artista. Como que foi isso lá atrás? Começando, assim, de onde veio esse desejo? Olha, esse garoto Renan, ele está comigo até hoje, assim. Ele me Amém, graças a acompanha Deus. e ele vai me acompanhar o resto da vida. Então, assim, o Sim, Renan, na verdade, é uma mistura de um garoto com um velho, né? Talvez eu seja um garoto de alma velha ou um velho de alma jovem. Então, é verdade. eu comecei criança, né, lá na comunidade do Vidigal, que foi onde eu cresci, com a minha mãe biológica, né? Ela era uma nordestina que veio para o Rio de Janeiro em busca de uma vida melhor, estou falando aí na década de 70, e aí, né, com essa desigualdade social gritante que é o nosso Brasil, o único Sim, local que ela conseguiu ter para poder morar e ter ali a sua família foi na comunidade do Vidigal, e já pegou o Vidigal numa fase assim muito difícil, porque nos anos 70 teve uma tentativa de remoção da comunidade do Vidigal de forma arbitrária e ilegal do governo, por sim, conta de uma especulação imobiliária, né? Alegando que ali era área de risco, para remover os moradores e então construir ali hotéis de luxo, porque é um ponto maravilhoso na Zona Sul do Rio de Janeiro, na Avenida Niemeyer, né? Então, sim, meio que eu já cresci vendo de tudo isso, de toda essa resistência, né? De toda essa sim, história tão não romantizada que as pessoas têm da comunidade, tipo, ai, morar em comunidade. Eu não tenho essa visão romantizada, né? As pessoas sim, moram em comunidade porque, infelizmente, não tem política pública, não tem um local melhor para morar, né? Então, assim, ali eu cresci e quando você cresce em comunidade, são pouquíssimas as oportunidades que você tem, né? A primeira é estudar, e sim. aí, paralelo a isso, os cursos, né, que podem surgir na comunidade. Então, tinha ali o futebol, que eu comecei jogando bola, isso eu estou falando de 6 anos de idade, 5, 6 anos. Assim. E assim, eu não nasci para jogar futebol, não tem jeito. Aí, aí a mesma galera que fazia futebol comigo também estava começando a fazer teatro. E aí meio que surgiu um convite, pô, vamos lá fazer uma aula para ver como é que é e tal. Cara, o encantamento que eu tive na, na primeira aula é o mesmo encantamento que eu tenho até hoje quando eu leio um personagem, sabe? Quando eu leio uma história. E ali eu senti que eu nasci para isso, sabe? Tem muita gente que passa a arte, mas eu acredito que pouca gente é realmente escolhida pela arte de alguma forma, sabe? Eu estou falando arte como transformação, não Sim, simplesmente a profissão do ator. Porque ser ator, eu acho que é só você estudar, fazer um bom curso, né? A potencializar o seu talento. Agora, eu acho que artista vai além. Artista tem a ver com sensibilidade, tem a sim, ver com pensamento, né? Com entendimento, com reflexão. Então, eu ali fui seduzido pelo teatro, aí com 7 anos de idade, e nunca mais parei, sabe? Me tornei uma criança muito mais feliz, tive sim, contato com ótimos livros quando criança, li muitas coisas legais. E, paralelo a isso, eu tive um contato muito próximo também com a música. Então, toda a minha potência artística começa a desenvolver no teatro, né? A minha curiosidade por querer tocar um instrumento, por querer cantar uma música, por querer escrever uma sim. cena, por querer dirigir. Então, toda a minha inquietação que eu tinha enquanto criança, ela desabrochou no teatro. Então, cara, foi um encontro assim
Não, sabe? é Um túnel que importante, volta e eu Renan, tenho esse você túnel até falar hoje. sobre isso, com a vida que você tem e a questão das escolhas. Você pontuou muito bem as nossas questões aí sociais, né, e dificuldades, e você falou três coisas que aconteceram na sua vida e que é o que muda a vida das pessoas em relação às escolhas, que seria a música, o esporte e o teatro, né, a cultura em si. Ir para um caminho diferenciado, ruim, não é opção, mas você tem no esporte, o que a gente sempre fala, na educação, na música, no teatro, a sua chance de vida, de futuro. Né? E isso é muito importante, um ator como você destacar, para dar esperança para novas crianças, novos jovens, e você continua, dá continuidade a isso como professor, o que eu acho muito lindo. Eu sempre falo com o George, aliás, quero agradecer aqui, George Roberts, né, por esse presente, por ter me dado a oportunidade de estar aqui com você. E nós sempre falamos da importância da educação e da importância de ter consciência disso. Você falou bem, o artista é diferente da profissão do ator, porque falamos de sensibilidade, autorrespeito, autoconsciência e desenvolvimento de várias psiques, ou psiques, né, como se fala, as duas estão corretas, para que você dê vida aos seus personagens. E eu acho que você é exemplo disso, tanto da história de vida como a história de arte. E as duas se conectaram de uma forma tão linda que fica difícil a gente aqui como espectador e público saber onde vai a arte do Renan e de onde vai a vida. A vida imita a arte imita a vida, realmente no seu caso. A experiência Ah, de muito ser obrigado. parte, né, desse grupo, nós do Morro, que eu sei que foi muito importante para você, e é importante você falar sobre isso, como tem falado agora, e de uma pessoa que foi especial ali para você também como referência, né, que eu queria que você também destacasse, e falasse dessa escolha, porque você escolheu a música, a arte para a sua vida, e de alguma forma esse dom te escolheu também. Eu queria que você falasse dessa escolha lá atrás, como você pontuou, mas assim, eu me apaixonei, me identifiquei e carrego comigo esse garoto. Então, como foi essa escolha para o Renan na sua vida? Aquele momento tão decisivo que você traz com você até hoje. Olha, o que eu carrego comigo, eu não abandono jamais, sabe? Eu, Sim, eu, eu posso dizer que eu multiplico o que carrego comigo, dou também para quem precisa, porque eu acho que o ser humano, em constante evolução, ele precisa de oportunidade. A pessoa sem oportunidade, ela não desenvolve, né? Seja lá onde quer que seja, a pessoa precisa de oportunidade. Então, a grande referência que eu tive foi o nosso mestre, o Guti Fraga, que foi o fundador do Nós do Morro, que possibilitou que todos nós pudéssemos sonhar, sabe? Um cara que, enfim, criou um projeto numa comunidade que até então a única referência que se tinha de comunidade qualquer é de violência, né? Então as sim, pessoas já têm um preconceito muito grande, acham que todo mundo que mora em favela é bandido. Se for preto, então, como eu, é dura na entrada do morro, sim, sabe? Você não pode estar brincando na rua correndo, porque, enfim, esse preconceito, né? Esse estereótipo que a polícia carrega desde a abolição da escravatura, né? Que a polícia foi feita para proteger o homem branco do negro, né? Que até então estava querendo a sua liberdade. Então toda essa estrutura racista que existe até hoje, ela no teatro eu pude ter essa consciência, né, e me identificar no sentido de quem sou eu e onde eu quero chegar. Então eu tive essa grande referência do Guti como mestre, né, como pai, porque até então fui criado só tinha sido criado somente com a minha mãe biológica. Então essa figura masculina ali também que cobrava, para fazer teatro tem que tirar boa nota na escola, sabe? sim. Se você estiver num ônibus, você tem que ceder o seu lugar para o mais velho. Se você passar no meio de uma pessoa conversando, você tem que pedir com licença, por favor, muito obrigado, não pode jogar o seu lixo no chão. Então, toda essa consciência de cidadão, ela veio junto também com nós do Morro, que sempre teve essa filosofia de vida, né? Então, eu cresci nesse universo. E, graças a Deus, né, foi, foi uma oportunidade que eu agarrei, não larguei e que transformou a minha vida, assim, como não só como artista, né, como cidadão, como ser humano, porque eu acho que o maior desafio que tenho enquanto artista é o meu personagem principal da vida, né, que é o Renan. Então, assim, quem é o Renan? Eu não posso ter a minha humildade, a minha educação, o meu respeito, a minha essência. Acho que isso que é o mais importante, né?
E é isso, essa referência foi o Gucci e os outros mestres que ali tinham também, que era o Gucci, o Fernando, a Sim, Zezé, o Paulo e o seu Fred, que já faleceu. Então a gente tinha esse acompanhamento assim muito bacana. E cá sim, estou, né? Essa semente, que não, na verdade não tem só eu, então tem toda a minha geração. Eu estou falando da exato. geração de quando a gente era uma turma de criança, que era eu, Thiago Martins, Micael Borges, Marcelo Melo Júnior, Kikito, Roberta Rodrigues. A Roberta era um pouquinho mais adolescente, mas também era desse bonde. Então, é uma Sim, geração que teve uma grade de estudo assim artística muito importante, saca? A gente só não estava na universidade, mas a gente estudava história da arte, história do cinema, cinema prático, aula de yoga, capoeira, dança, canto, artes plásticas, interpretação, improvisação. A gente chegou a ter aula com Rui Guerra, cineasta, aula de teatro com a Miriam Pérsia, sabe? Então, assim, a gente teve uma escola. um cardápio assim de arte que só não saboreou e não aproveitou quem não quis, entendeu? Não, não, e é interessante você falar isso, que até a criação do grupo em si, de colocar na vitrine, de colocar a cara mesmo, né, de trazer, como você falou, a favela não é só violência, a comunidade, como hoje já é chamada, graças a Deus, justamente para mostrar isso, a questão da escola, da escolha, e ele fez questão de colocar no nome do grupo, né, eu imagino que tenha sido ali a ideia dele, justamente para colocar essa bandeira, entre aspas, não é uma bandeira que talvez nem precisasse se defender, mas que naquela época era importante ser vista. Né? Que hoje vocês fazem jus aí, grandes atores e artistas que vieram dali, dessa escolha. Né? Você depois, obviamente que tem aí, vamos falar de cinema, de teatro, de TV, tem uma participação, que eu acho que você fez em Suave Veneno, que foi lá atrás, antes desses grandes personagens, e que eu queria falar um pouquinho disso por um motivo. É importante porque o ator, o artista, como você falou, que é muito mais, né, do que aquela questão só da profissão em si, é de você se doar mesmo. E sentir cada potência que você tem, aí você fala, não, eu não vou fazer essa participação, às vezes é pequena, e aí a coisa vai se transformando, e para grandes artistas não tem isso. Então, para que eu estou te perguntando isso? Você, como professor, sabe a importância que essa participação lá em Suave Veneno deve ter tido aí para você, começando na TV de uma forma diferente, para vários personagens maravilhosos que você conseguiu dar vida depois. Por isso que eu queria que você falasse dessa participação. Olha, muito tocante a sua colocação. Assim, fiquei surpreso porque eu já fiz algumas lives e as pessoas acabam não perguntando, né? Ou pergunta de uma outra forma. Até Sim, mesmo para a galera que me acompanha, que me segue, né? Acham que a gente só existe quando faz um grande papel na televisão. Né? sim. Então, obviamente, está contando aqui toda essa minha trajetória do teatro, né? Toda essa formação, toda essa busca pelo conhecimento, deixa a gente preparado para qualquer desafio. E um desafio muito grande é essa briga com o ego, né? Do tipo, não vou fazer isso, né? É isso que tem para mim. Eu acho que a televisão, ela é uma empresa como qualquer uma outra, né? Existem vários cargos, como ator também. Você às vezes tem a sorte de começar como protagonista, ou você às vezes tem a sorte de começar também fazendo uma participação pequena, que foi no meu caso. Então, se hoje eu desfruto de bons papéis, né? Venho ganhando credibilidade na casa, sendo convidado para mostrar meu trabalho, é porque a primeira porta que se abriu, eu dei muito valor a ela. Então, assim, é com muito orgulho que eu olho, por exemplo, para Suave Veneno, quando eu tinha ali 10, 11 anos de idade, fazendo uma participação e fazendo de verdade. O Sim, Vinícius de Oliveira, inclusive, que fazia o personagem principal, que ficava lá no reformatório, e eu fazia ali um dos meninos do reformatório, que queria roubar o tênis dele, que dava porrada e tal. O Vinícius é meu amigo até hoje, sabe? A gente é amigo até hoje. legal. E pude ali assistir a Glorinha Pires fazendo cena com o Ângelo Antônio, sabe? Começando a entender quem eram os grandes nomes da televisão. Então, eu sempre... Eu acredito que quando eu estou fazendo um curso, é como se eu estivesse trabalhando. E quando eu estou trabalhando, gravando, é como se eu estivesse fazendo um curso. Então, eu vou aprendendo com os mais experientes, né? Então, Não, cara, foi uma delícia fazer Sob Veneno. Foi o primeiro cachê, saca, que eu ganhei como ator, assim.
E como é louco, né? Porque a minha mãe ralava pra caramba, tadinha. Ela era comerciante e eu ali fiz, sei lá, 3 dias de participação e Ganhou mais. ganhei até o que ela ralava para ganhar em um mês. Isso até me emociona, sabe? Sim, Da gente poder se deparar como o Brasil é tão cruel. Na verdade, eu não digo nem o Brasil, porque a culpa não é do país, a culpa é de quem governa, exato. saca? E não é e isso é desde quando essas mazelas, sabe, essas coisas tão negativas vêm desde o descobrimento, sabe, de uma outra cultura que Sim, tenta acabar com o que existia aqui e aí quer impor uma outra forma de andar, de falar, de se vestir e a nossa raiz mesmo, né? A nossa identidade meio que fica perdida. Então, para você ter noção, hoje eu estou com 35 anos e agora que eu estou me entendendo como ser humano. As minhas origens, né? De sim. onde eu vim, eu vou. Há um tempo atrás, quando eu ia fazer um teste como ator, por exemplo, botava sempre a categoria do outros, sabe? Eu não sou outros, eu sou negro, sabe? Eu sou Sim, preto, sim. de pele clara, mas eu sou negro e tenho que ter orgulho da minha raça. Então, assim, outros, não existe outros. Então, tudo isso, né, está Outro. sendo ressignificado, graças Graças, a Deus, tá? graças Então, a assim, graças a Deus também, Suave Veneno foi super, super importante. Eu dou muito valor a tudo que eu faço, assim, de verdade. Para mim não tem personagem mais ou menos, Exato. mas para mim é no sentido de carga dramática, né, de trabalho. O Sim, personagem é maior e tem uma demanda maior de estudo, de tempo. O personagem é menor, não é que você não tenha que se dedicar, você tem que se dedicar, mas a cobrança não é tão grande quanto um protagonista, quanto um coadjuvante, né, claro, quanto uma claro. participação especial. Mas é isso, a gente vai Mas amadurecendo. pensar Agora que eu estou é amadurecendo, isso. agora que eu estou amadurecendo. Eu fiquei muito tempo, Rose, perguntando assim: será que eu sou bom ator? Cara, será que eu sou bom ator? Sim. Será que eu sou bom ator? Hoje, com toda a humildade, vendo os trabalhos que eu fiz, eu acho bacana. Falo, cara, eu acho que consegui chegar nesse lugar de ser um bom ator. Agora, eu estou na fase de que tipo de ator eu quero ser. Entende? Eu não quero ficar numa zona de conforto, Com sabe? estilo Fazendo, de só repente, de personagem. sem desafio e Aham. sentando no conforto. Não, eu quero desafio, entendeu? Eu quero desafio, quero me desafiar, tipo, sei lá, continuar estudando, continuar descobrindo outras coisas, né? E é nisso que eu acredito, enquanto Não, ser e humano, você, enquanto artista. como A busca pelo pessoa, conhecimento. e você como pessoa e como cidadão, você tem uma consciência muito bela apesar de toda a questão de tirar a nossa identidade, como você falou muito bem, desde o início uma cultura querendo tirar a nossa identidade e é exatamente isso. E a gente luta contra isso até hoje nas pequenas coisas, como você falou, vou preencher um cadastro, tá lá outros ou então vinha, claro que de uma forma até colocar pardo, que é papel, e não sei o que. Não, você é preto, né? Então, aquela situação de que você se auto-identifica. É uma questão de identidade mesmo. E nós todos lutamos com isso, né? Para que isso seja desmitificado de uma vez só. E você tocou num outro ponto importante que, como professor, eu tenho certeza que é o que você passa para os seus alunos, né, essa continuidade nas dificuldades, na questão de estudar, porque para ser ator, para ser artista, tem que estudar, tem que ter vários conteúdos, não é só essa coisa de ser um galã, que eu recebi várias mensagens aqui, Renan Monteiro galã, mas ele vai se despir dessa questão de galã para o conteúdo, que é isso que tem que ser dito para esses novos alunos, novos jovens, novos atores, que não basta somente, né, o physique de role, a questão de personagem, não. Você tem que estudar, você tem que buscar aí potências e conhecimentos. E você falou muito bem em si, mas que também a questão do alter ego está sempre disputando. Tipo, o que é o artista? É controlar o seu ego, porque tem toda a vaidade, o glamour, a situação, né, de estar exposto, de ter sua vida acompanhada e ter ali seu alter ego naquele controle ali, ou sempre falando para você no seu ouvido, olha,
vai estudar, não é tudo isso. Será que eu sou um bom ator? Será que eu não sou? Que tipo de ator eu quero ser agora? Esse tipo de consideração é muito importante para os jovens atores. Eu bato muito nisso porque eu defendo que tem que estudar. Eu e o Jorge sempre batemos papos em relação a isso. Tem que ter educação, tem que ter o ensino, o conhecimento, a faculdade da vida, a questão empírica também. Isso é super importante. E eu quero destacar isso porque volto a dizer da questão da vida e da arte do Renan. Renan fazendo Cordel Encantado com o famoso Ventania. Aconteceu também uma ventania em sua vida, no sentido, né, falando, fazendo uma analogia, que você que perdeu a mãe biológica cedo, como você falou, encontrou seu pai biológico fazendo Cordel Encantado. E é claro que tem essa questão da conquista, de uma familiaridade, porque família nós sabemos que é da alma e do coração, e eu coaduno com isso, com esse pensamento, como mulher, como mãe. Os filhos nossos são os escolhidos por nós, os amigos, a família em si, o sangue é um mero detalhe. E nós podemos falar isso, claro, achou seu pai biológico? Que legal, é legal saber a sua origem, né? Mas isso tem que ser conquistado aos poucos. Eu só queria que você falasse realmente desse momento de você ter encontrado seu pai biológico, apesar de várias referências paternais que você teve, mas que é importante para você, como ser humano, ter tido essa referência física, vamos dizer, muito mais física, acredito eu, né? Sim. É, então, sei lá, eu acho que assim, quando a gente vai fazer um prato de comida, né, você abre a sua despensa e você tenta misturar ali aqueles temperos, né, sei lá, Sim, para dar um gosto, né? Eu acho que a vida comigo, ela me possibilitou muitos temperos, né? Talvez por isso eu seja muito visceral como ator no que eu faço, porque eu encarei a vida de frente, saca? Não me escondi na vida, não fiquei em cima do muro, botei minha sim, cara e fui. E antes da minha mãe biológica falecer, lá quando eu tinha uns 15 anos, ela tinha me dito quem era o meu pai, né? Como aconteceu. Ó, seu pai é fulano de tal, aconteceu assim assado, e parará. Porque, às vezes, a gente cresce com uma certa revolta, sabe? Muito embasada pelo ego também, do tipo, fui abandonado, não sei o quê, sim, mas se tiver, mas se não tiver. Então, quando a gente ganha mais idade, né, vai amadurecendo, a gente começa a meio que compreender mais as coisas, né, sim. como a vida é cíclica, né, os ciclos que vão se formando e terminando e tal. Então, eu fiquei com essa informação na cabeça do meu pai. Não sabia até então onde procurar, mas eu sou uma prova viva da vida de que, e eu acredito muito nisso, de que as coisas, elas acontecem, né? A minha mãe, Vida Du, ela fala muito isso. Tem o caminho a ser seguido. Você pode ir por aqui ou você pode ir por ali. Os dois vão dar no mesmo lugar. Mas por aqui você vai encontrar tal coisa, por aqui você vai encontrar outra coisa. Mas o ponto de chegada é o mesmo, né? Então eu fiquei com essa informação do meu pai, e aí deixei rolar. Deu uma acalmada na minha revolta. Eu falei, entendi, então aconteceu isso, tá bom. Aí, antes de fazer... Aí, beleza. Aí fui fazer Cordel Encantado, sendo que eu tinha um parente próximo, que era o pai do meu pai, meu avô, né? Porque Aham. assim, eu tenho muita dificuldade de chamar dessa forma quando eu não tenho laço. Estou sendo muito Sim, sincero, sim, tá sabe? Eu não certíssimo. consigo chamar de avô se eu não tenho laço. Esse sou Sim, eu. Eu não consigo chamar de avó se eu não tenho laço. Eu chamo pelo nome. Isso às vezes até me dói um pouco, mas eu preciso ser sincero comigo, né? claro, Porque claro. é como você falou. Família, na minha visão, está relacionada a amor e reciprocidade. Se eu não recebo carinho e afeto de um irmão, Sim, não é que eu vá deixar de amá-lo, sim. mas assim, eu vou devolver de certa Da mesma forma, né, proporção. conforme exatamente. Porque eu acho que é muito fácil a gente ficar sentado no conforto
reclamando e apontando as coisas, né? Eu, Renan, eu sou de resolver as coisas, eu não fico apontando. Sim. Sabe? Eu sou de resolver, eu vou para cima e sempre fui assim. E aí essa informação do meu pai eu guardei. Quando eu estava fazendo Cordel Encantado, tinha um parente próximo esse, né, que era o pai dele, vulgo meu avô, que eu via raramente. E aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Eu falei, cara, eu acho que eu vou conversar com meu pai, pelo menos procurar saber como eu chego, porque eu estava meio que sentindo, falei, cara, uma hora eu vou ficar mais conhecido e eu não quero muito ficar usando dessas coisas, sabe, sobre o meu trabalho. Quero falar do meu trabalho como ator, não quero essa especulação de mídia, de ficar, ai, mas conheceu o pai não sei o quê, ai, mas foi adotado por uma atriz famosa, ah, mas não sei o quê. Eu sou muito mais do que isso, Claro, entende? claro, Então, sim. eu fiquei com isso na cabeça e falei, cara, eu vou resolver esse problema antes que isso vire, sei lá, Casos de Família, né? Um programa sensacionalista. Sim, sim. E aí fui até esta pessoa e descobri que ela tinha falecido recentemente, tipo, Uhum. e que o enterro seria no dia seguinte. Falei, caramba, velho, tem que ir no enterro, né? Porque, sei lá, procurar saber, algum parente vai estar lá. Então, isso eu estava fazendo Cordão Encantado. O personagem aparecia bastante, Sim. embora não fosse um personagem grande, mas eu era do núcleo do Domingos Montanher, então eu aparecia bastante. Era um personagem importante assim na história, do bando, um homem do braço direito e tal. Então, quando você está fazendo novela, a sua cara fica na televisão, as pessoas, né, reconhecem e tal. E aí fui. Cheguei lá, todo mundo ficou me olhando assim, né, tipo, meio esquisito e tal, querendo meio que saber o que eu estava querendo fazer lá. E eu fui direto ao ponto. Falei, cara, eu queria muito falar com o Ricardo, que é o nome do meu pai, né? Sim. Ah, o Ricardo não veio, não sei o quê. Falei, como assim? Ah, não veio e tal. E como é que eu faço para falar com ele? Ah, assim, assim, assado. E aí foi assim. Aí no dia seguinte já tinha um telefone, eu mesmo liguei Legal. e depois ele me ligou de volta. Foi muito duro, sabe? É meio esquisito até hoje, assim. A gente tem uma relação, Assim, cara, estada mesmo, que não né? teve um No dia a passado dia. construído, entendeu? Então a gente tem uma relação dos 25 anos, de Claro. 10 anos praticamente. Tem 10 anos que a gente se conhece, né, aos trancos e barrancos, então essa é a nossa relação. E assim, é muito bacana porque quando ele me conheceu, ele tinha até então uma admiração de meu filho é artista, né? E não me conhecia. Então, à medida que ele foi me conhecendo, ele passou a admirar a minha pessoa. Então, assim, isso para mim foi um ganho muito, muito, muito bacana, Sim. né? Da gente poder trocar como ser humano, como pai e filho, mas como dois amigos, né? Trocar ideias. Ele é de uma geração diferente da minha, da gente poder debater diversas coisas. Ele não é do ramo da arte, né? Ele é militar, então os militares têm uma conduta, né? Completamente diferente de um Do artista que artista. é sensível. Então, assim, então a gente troca bastante, saca? E para mim foi mais um divisor de águas assim na minha vida, sabe? Sim. Até hoje, falar, isso aconteceu, isso aconteceu. Então, mais um estofo ali guardado, né, de um caldeirão de emoções para em algum Exato. momento É. botar isso, Não, botar e isso é para fora, só né? por isso, Renan, que eu falei, pelo seguinte, porque tem um episódio seguinte, e porque eu acredito que a família é justamente de escolha, no sentido de amor, de alma, que nada é por acaso, como você colocou aqui. E eu só toquei nesse assunto, primeiro porque foi público, de certa forma, à época, né? Senão eu não teria falado. Segundo, porque justamente você constrói nessas emoções o que a gente vê depois em resultado aí da vida, é o que eu estava falando antes do ator, né, da questão de ter várias psiques, a questão da experiência em si de vida, você poder trazer isso à tona. E eu não tenho dúvida que isso foi um divisor de águas no sentido de, olha, tá aqui, a minha caixinha tá resolvida. Mas é óbvio que para você, e você se coloca muito bem no sentido de, olha, isso é uma conquista, é o dia a dia, eu quis saber da minha origem, ponto. E eu acho que você teve direito a isso, como todos nós temos que ter. E só por isso eu mencionei, justamente para valorizar o episódio seguinte da outra novela, que aí sim, uma situação que aconteceu com o Du Moraes, que eu tinha falado dela já no início, autêntica, positiva, mas que trouxe para você, eu acredito, por ser mãe, eu quis falar sobre isso, né? Que daí a questão, olha, a parte biológica, eu quis saber a minha origem, mas a parte do coração, da alma, de escolha,
foi um presente, né? Então a vida te presenteou com a arte e a arte te presenteou com a vida, com essa história aí de amor de vocês, incondicional. É visível isso, tanto da sua parte quanto da parte dela, e eu fico muito feliz em fazer, em falar sobre isso. E eu sei que eu tenho milhões de coisas para falar. Mas como foi na arte, no personagem que você fazia o Matias, ela e Dalina, e ela angaria isso de alguma forma nas ficções do que ela faz, mas com você foi além disso. Então eu queria que você falasse desse encontro, que nada é por acaso, mas que foi um presente dentro da novela Novo Mundo, daí, vocês fazendo personagens ali, e que eu posso te dizer que você teve esse presente para a vida. E só por isso eu quis fazer esse paradoxo. Até para a gente poder ver o lado biológico, o lado da escolha, o lado do presente da vida e saber as diferenças disso das escolhas. Tudo, na verdade, é o universo dando de presente para nós, pelas escolhas que você já fez. E só por isso eu mencionei os dois paradoxos, o biológico e o amor de coração, e que eu tenho certeza que preencheu aí e que a sua mãe biológica, onde estiver, está super bem representada com a mãe do Moraes. Então, eu queria que você falasse da novela Novo Mundo e de como foi esse encontro, a primeira vez que vocês se viram, desse amor incondicional de coração. Olha, muito legal esse link de Cordel Encantado com o Novo Mundo, porque faz muito sentido. Por exemplo, em Cordel Encantado, a Teresa Falcão e o Alê Marçom, que são os autores de Novo Mundo, eles eram colaboradores de Cordel Encantado. E aí nos conhecemos em Cordel Encantado e eu tinha até esquecido de alguns detalhes, mas eu fiz uma live com o Alê há um tempo, sei lá, há uns 2 anos, mais ou menos, quando começou a pandemia, por aí. E aí ele contou um detalhe, porque eu perguntei, cara, por que você pensou em mim para sua novela? Eu perguntei, aí ele falou, olha, teve uma vez que você me falou que estava fazendo uma peça de Shakespeare e que você ia viajar para a Inglaterra. E eu tinha o quê? 22 anos, 23, quando eu fazia Cordel Encantado. Ele falou, me chamou muita atenção um jovem na sua idade fazer Shakespeare e tá de viagem marcada para a Inglaterra. Falou, isso não é comum numa novela. Então eu fiquei muito curioso em saber quem era você. E aí então fui te conhecendo e tal, virei admirador do seu trabalho e queria muito ter você na minha primeira novela. E aquilo me deixou muito feliz, sabe? Eu falei, caramba, que legal. E justamente na primeira novela do Alê, né, que eu faço Matias, que é um personagem que também é um divisor de águas na minha vida, assim, no sentido de, cara, de encontro e de desencontro e ressignificar muitas coisas, né? O Matias era um filho bastardo de um pai que não assumia ele por ele ser, né, preto e tal. E, ao mesmo tempo, eu também fui criado sem pai, né? Então tinha ali uma semelhança. Sim, E a gente vê, né, uma novela que retratava ali o século XIX, e eu, nascido no século XX, praticamente do século XXI, aí, tem uma situação muito parecida, né? Com essa questão da paternidade, né? sim, E vejo que não sou o único, né? Isso é um retrato do nosso país. exato. E aí, no meio a esses encontros e desencontros, um amor incondicional, sabe? Me arrebata de uma certa forma, que eu não consigo mensurar, que, sabe? Me faltam palavras para descrever. Eu acho que amor, no que eu acredito, ele vai além do dizer, ah, eu te amo, sabe? O amor, acho que é um dos sentimentos mais importantes, né, do mundo. Inclusive, Jesus Cristo morreu por amor, né? E é o que eu acredito. Eu acho que o amor realmente salva, e o amor merece todo respeito, toda manifestação de amor merece respeito, e ninguém tem nada a ver com a forma de amar do outro. A gente tem apenas que respeitar, né? Então, eu encontrei o grande amor da minha vida, o qual o ciclo da vida levou um determinado momento, né? A minha mãe, e no outro momento, no momento importante também da minha carreira, da minha vida, o universo me dá uma outra mãe, né? E eu agarrei essa oportunidade. Ela já sabia mais ou menos assim, por quê? Eu não sou uma pessoa muito
digamos, religiosa, mas eu sou muito espiritualizado. E eu demorei a me achar, sabe? A realmente acreditar naquilo que eu não conseguia enxergar, por exemplo. E falo com muito orgulho, saca? Me identifico muito com o candomblé, com a Umbanda, e acredito muito nos meus orixás, na minha proteção, nas coisas que me são colocadas, sabe? Na minha sensibilidade, do que eu consigo sentir. E demorei a ter esse encontro, mas hoje ele é muito forte. Assim como a minha mãe também, a Du, ela em um momento da vida falaram para ela que ela teria 2 filhos, num período que ela não conseguia engravidar, que ela estava passando por uns problemas, já desacreditada, e aí uma pessoa ligada à espiritualidade disse para ela: você vai ter 2 filhos, e filho não é só o que nasce da gente. Eles estão aí, e a vida vai te dar esse encontro. E aí o meu irmão Rodrigo, que também é adotado por ela, que foi o primeiro, foi dessa maneira. Sim. E logo depois pegou o filho mais velho, que sou eu, para completar essa família maravilhosa. Que lindo. Então, assim, de tudo que eu já passei, de tudo que eu vivi, sabe? De uma infância difícil na favela, de você ter que, antes de atravessar a rua para ir ao colégio, você olha para a lixeira e vê corpos mutilados, sabe? Cara, eu tinha que ser artista, senão eu teria enlouquecido, entende? Com toda a sinceridade. Então, assim, e a gente compreende essas coisas, né? Tem uma coisa mística aí da vida, né? De tipo, para onde a gente vai depois que desencarna, né? De onde a gente veio. Isso, nenhum cientista, nenhum líder religioso vai saber explicar. Só a força divina é que tem todas as respostas, e a gente precisa entender que a gente está aqui para evoluir, que é o que eu acredito, né? Para amadurecer, resolver as pendências, errei, pô, desculpa, perdão, reconhecer, não repetir, e é isso. E sempre é a base do amor, porque o amor, cara, realmente é uma grande cura. Sim, o amor é a cura, o amor muda a vida das pessoas, muda o mundo, né? E como você bem colocou, é uma situação de ali, vocês se escolheram no momento, nada é por acaso, como você acredita aí de forma bem espiritualizada, e eu também acredito nisso, no sentido de que as pessoas se completam, né? E eu acho que você é a prova viva disso. É claro que vamos falar sempre dos seus trabalhos. Falando em Inglaterra, você estudou lá fora, você foi lá, falando novamente do Sid Spear, um pouco da questão só de galã, de beleza, de homem bonito. Isso é super importante. E é claro, eu quis mencionar isso. Primeiro já tínhamos falado, inclusive, eu já vi entrevista de vocês em conjunto, por isso fiquei à vontade de falar sobre o assunto, e vocês falam disso com muito orgulho, o que eu acho lindo, né, nas escolhas de vocês. E você veja, no mundo artístico, no mundo que todo mundo fala, é tudo tão supérfluo, os sentimentos são tão superficiais, aqui tá junto, daqui a pouco o núcleo acaba, ninguém mais se fala, e você já falou aqui para mim duas pontuações para que isso possa ser visto de uma forma diferente. Né? O Vinícius lá, seu amigo até hoje, daquele primeiro personagem lá atrás, a sua mãe para a vida, que veio da arte com muito carinho, que é a nossa querida Du. Então, eu penso que fazer essa junção, você realmente, como professor, tem muita história para contar e muito exemplo para dar de que você pode escolher o bem, escolher uma profissão digna, você tem esse direito, você tem o direito de estudar, você tem o direito de ser o que você quiser e fazer jus a isso, apesar de circunstâncias que não foram feitas por você, como você falou, acordava e via ali corpos mutilados e tal. Se eu não fosse artista, eu iria enlouquecer. Mas você é artista desde sempre, desde lá de trás, até para suportar isso e trazer para nós grandes personagens que isso está lá dentro de você, né? E acho que como professor você consegue passar isso. Inclusive, olhando aqui para mim, que eu sei o que o Clodovil dizia muito bem isso, né? A lente da verdade nada mais é do que isso, que a gente realmente falando daqui um para o outro, diferente das personagens, a gente está falando um pouquinho de você, da sua alma, e eu fiz questão de falar dessas histórias para que as pessoas saibam um pouco mais do superficial daquele galã, daquele personagem, saibam a história de vida e que sirva de exemplo para outros jovens e principalmente outras crianças
como você, né? E você carrega isso nessa carga dramática em todas as personagens que você faz. Eu acho que trazer isso à tona é justamente, né, o dom, a arte de atuar. E você traz isso com você. E agora, a missão, né, falando nos tempos do imperador, né, porque você não ficou ali na zona de conforto, fazendo um estilo só de personagem. Claro, você aproveita a oportunidade, mas é claro que você quer fazer muitos outros personagens. E você teve a missão aí de viver Machado de Assis, ou seja, uma pessoa, nos tempos do imperador, que realmente existiu. Eu falei com outros dois grandes atores aqui, que foi o Del Garcês, né, que viveu ali o Luiz Gama, Luiz Gama. exato, e o Mário Cardona, que deu vida ao fotógrafo, né? Então, que também existiu, e, enfim, que falou dessa missão. Eu queria agora te ouvir em relação a Machado de Assis, que dispensa maiores apresentações e comentários, esse escritor aí, um dos maiores da nossa literatura brasileira, político, e que fez parte aí da nossa história, que faz até hoje, e nos livros de ficção e não tão ficção assim, enfim, e que trouxeram muitos exemplos para nós. E que, justamente para defender, né, a questão que nós lutamos até hoje contra o racismo, e, né, tanto Luiz Gama quanto ele foram fundamentais nessa nossa luta. E eu queria que você falasse dessa responsabilidade aí, dessa missão de ter dado vida a essa figura pública e que dá muito orgulho para nós. Olha, eu fiquei muito feliz quando recebi o convite para fazer o Machado. Assim, eu não esperava, porque até então, nós que participamos de Novo Mundo, recebemos, né, um comunicado carinhoso de que a direção não gostaria de repetir o elenco, né, porque os personagens foram muito marcantes e era um outro período e tal. E aí o pessoal até pergunta, mas tinha Germana e Elvira. São personagens com uma licença poética na história, né? É diferente você colocar o Matias, né, a Idalina, o Libério, né? São personagens que marcaram também um período da história de uma outra forma. Obviamente, o Matias, né, não existiu, Sim. mas existe, né? Porque ele é Existiam uma alguns junção. Matias, né? Alguns. Exatamente, né? Ele é uma junção daquelas pessoas que viveram, né, naquela época, com aquela condição, e que não tiveram a mesma sorte de Machado de Assis de ficar conhecido, né? A gente quando, enfim, quando a gente enquanto figura pública, a gente tem essa, vou chamar de sorte, né, de ficar conhecido de certa forma, né? Por exemplo, um dia não estarei mais aqui, né? Estarei desencarnado, mas o meu legado, a minha arte, ela vai continuar, né? Por exemplo, Isso. a gente escuta Cazuza já morreu, a gente escuta Renato Russo, Cássia Eller, né? Sim. Elvis, então Michael Jackson, então assim, a nossa arte ela fica eternizada. E Machado de Assis, ele também é eternizado, mas até hoje tem uma resistência muito grande com Machado de Assis, e eu tenho certeza é porque ele não é branco, né? Se o Machado fosse branco, as coisas seriam completamente diferentes. E uma coisa muito interessante que eu descobri do Machado nessa pesquisa, eu já era um admirador do Machado de Assis, no teatro. Já tinha feito uns trabalhos de pesquisa sobre o Machado, sobre o alienista. Conheço alguns contos do Machado de Assis, algumas poesias também. Passei a conhecer Machado muito mais como ator do que no período de escola. Porque no período de escola, na parte literária, pelo menos quando eu ainda estudava, não era comum você ter Machado de Assis para ler, né? Então, inclusive, quando eu era pequeno, quando eu estudava, todo mundo achava que Machado de Assis fosse branco, né? Depois de um tempo que as pessoas vieram perceber que Machado de Assis não era branco. Então, dentro de toda essa responsabilidade, todo esse entendimento, eu saí da zona de conforto, me despi e me coloquei ali com toda a humildade para dar vida àquele personagem. Foi uma participação especial.
Há quem diga-se de passagem, mas foi só aquilo, para mim aquilo foi maravilhoso. Foi tudo aquilo. Eu me projetei na época, fiquei imaginando, caraca, velho, o cara estava na Quinta da Boa Vista, Sim. sacou? O imperador e a imperatriz sentados, ouvindo o que ele tinha para dizer. E ali o Machado tinha seus 23, 24 anos, eu fiz ele novo. E ali na poesia que eu disse, que era Crisálida, uma passagem na verdade, tem uma passagem do livro dele, Crisálida, que é a primeira publicação, e ali ele meio que fez uma poesia para a hora. E é uma poesia totalmente abolicionista, saca? Mesmo com a métrica da poesia, né, do jeito de falar, da rima, é um recado, sabe, é um tapa na cara da monarquia, sabe, contra a escravidão e contra várias questões. Então eu fiquei pensando, caramba, velho, seria eu, Renan, tá lá no Palácio da Alvorada, sacou? Com direito à palavra e falar para todo mundo o que eu penso, entendeu? Tipo, e o cara ainda foi aplaudido, né? Falou de uma forma tão bonita que a maioria das pessoas da elite não entenderam nada que ele disse, mas ele deu o seu recado, né? Tipo, o povo um dia cobrirá de flores a imagem do Brasil, saca? Uma mensagem de esperança, que é o que eu acredito também. A gente está vivendo um momento tão difícil no Brasil, sabe? Onde a cultura é massacrada, onde a educação não tem valor, mas eu acredito que a esperança é a última que morre e dias melhores virão. Sim. Então, foi muito feliz fazer Machado, foi muito feliz fazendo Machado de Assis, e vou guardar para o resto da vida. E sempre que tiver Machado de Assis e quiserem que eu faça, farei com o maior prazer. Por favor, chame Renan para dar vida a esse glorioso e carregar, porque você, de certa forma, viveu um pouco disso e vive, né, nos dias, infelizmente, tão atual ainda, aquele drama, aquela situação que ele lá atrás também já lutava por nós dessa forma, né? E é uma situação importante você colocar esse paradoxo, né? Você falou a cultura, a gente sempre fala aqui, eu sempre menciono, e até a minha frase do perfil é essa, né? A arte existe para que a realidade não nos destrua. E nessa época pandêmica, a cultura tão massacrada, a arte tão destruída e tão sem valor, foi o que salvou, né? Foram as coisas que salvaram as nossas vidas, de todos nós. Não tem quem eu conheça, imagino que nem você e ninguém, que não tenha ficado isolado em casa e precisou assistir um filme, uma novela, uma série, ler um livro, né? Ver uma poesia, ou algo a mais. Né? Uma boa música, que aliás a música é o encanto para a alma. Então, isso já mostra como está tudo errado, né? Tipo, o que deveria ser mais valorizado, porque é o que salva realmente a todos nós. Eu não sei o que eu seria se não tivesse a arte, a cultura na minha vida e a educação. Imagino que todos nós tenhamos isso sem saber. Infelizmente, alguns não conseguem enxergar. Mais dias melhores virão. Eu concordo. A gente tem que ter essa esperança, não tem jeito, né? Com certeza. E essa... uma grande diferença, Rose. As pessoas, a maioria das pessoas, né? É muito rápido essa passagem. Existe um equívoco entre liderar e mandar, né? Digo até mesmo para a filha, quando tem um pai e uma mãe. O pai e a mãe não mandam na criança, né? Ele lidera. E liderar tem que ter muita humildade. Então, enquanto professor, enquanto ator, eu não mando nos meus alunos, eu lidero, eu troco, eu mais aprendo do que ensino, na verdade. Então, assim, isso serve para os governantes, né? Você é governador, você é presidente, você é prefeito, você não manda em mim, você não manda onde eu moro. Nada. Sabe? Você está gerindo mal. Então, toma vergonha na sua cara, tenha humildade e faça seu trabalho bem feito. Não, está nos representando, né, Renan? Estão lá nos representando, com o nosso voto. Eles têm ali um mandato dado por nós. Então, é muito importante você colocar isso, porque é uma situação que eu, como mulher, defendo. Eu tenho, inclusive, um movimento contra a violência doméstica, chama-se Justiça de Salto Alto. Depois, se tiver curiosidade, dá uma olhadinha. E, na verdade, é a luta por essa igualdade de gêneros, né? Não é para ser maior ou melhor, justamente para ter os mesmos direitos. E você colocou algo que eu luto sempre aqui, até com os meus filhos, né? Que você fazer, na verdade, a sua grande arte é ensinar a pensar. Se você ensinar a pensar,
você já conseguiu assim um êxito total. É lógico que para nós mesmos tem dificuldades depois, que você ensinar a pensar, vai ter questionamentos, né? É muito mais difícil do que você ensinar a obedecer com tirania, com medo. E é a luta que eu tenho aí em prol das nossas crianças, que ainda existem muitas agressões físicas, psíquicas, e muitas crianças vítimas, e que na verdade só se tornam, ecoam suas vozes quando já morrem, quando estão mortas. Essa é a minha luta. A criança, apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela não é ouvida, ela só tem voz depois de uma grande tragédia. Então, é isso que você pontuou, é importantíssimo. Vamos ensinar a pensar, porque ensinar a obedecer, qualquer ridículo faz. E isso não é liderança, né? Isso é tirania, são coisas diferentes. Falou lindamente, ó, já tem aqui, já te admirava, tem mais ainda o meu apreço e minha admiração com essa fala, né? Então fica aí, ó, Renan, aí na luta por ensinar a pensar. Você, como professor, deve estar anos à frente aí, Luz, em relação a ter esse pensamento, e graças a Deus os professores normalmente têm essa visão do ensinar a pensar, a questionar as verdades, entre aspas, que não, elas não são absolutas, né? E se você questiona, você tem sempre um aprendizado diferente. Falando agora, mudando para um novo projeto, não sei se você pode falar muito ainda sobre essa personagem, que seria do Mar do Sertão, eu sei que talvez não, mas eu sei que é um príncipe árabe. Então eu tentei aqui humildemente fazer essa breve homenagem a você, até porque senti essa questão da diferença das personagens, e o quanto isso vai ser novamente um divisor de águas para você. Não precisa falar muito, se você não puder, mas pelo menos dá chance de estar vivendo já essa história diferente. Salam aleikum. Olha, olha, que maravilha! Então, vamos ver, né, cara? Vai ver o que rola. Tô aí, vamos ver o que rola. Enfim, estudando, me preparando, mais uma vez saindo da zona de conforto, com muita fé em Deus e pedindo proteção aos meus orixás, ressignificando algumas coisas e, cara, estudando sobre a cultura, né, árabe ali, estudando muito sobre o Oriente Médio. Eu sempre tive muita curiosidade sobre esse universo, sempre gostei muito, né, de entender por que esse comportamento é completamente louco, né? Nós somos da América, então ali tem um comportamento completamente diferente, e é próximo à Europa, né? E meio na Ásia, é uma coisa meio, né? Uma coisa muito Uma cultura complicada. Então, bem assim, diferente. entender, É um universo entender, né, esses comportamentos, sabe? Pensar como eles pensam. Por exemplo, essa coisa que você falou do pensamento, eu, enquanto ator, eu tento pensar como uma personagem. sim. Então, assim, é muito interessante quando essa chave vira, né? Então, assim, estou em busca dessa chave, quero me divertir bastante e, enfim, torcendo para que dê tudo certo. Vai, já deu, já E é isso. deu. Né? Já deu na escolha, já deu na sua dedicação em tudo que faz. Eu vou ler um pouquinho aqui das mensagens, só para te prestigiar, porque eu já não posso ficar lendo, porque é tanta história de Renan para contar. Mas olha, a Preta Rê, uma querida atriz que fez também nos Tempos do Imperador, colocou muito sucesso. Renan, você acaba de ganhar ainda mais uma fã pela sua história, porque as pessoas se identificam, né? Ela também tem uma história de superação muito linda. Adelaide Alves está aqui conosco, Suzy Cheribel, aqui, ó, a sua Jane Nucci, a sua aluna, o aluno Dris Rio, professor excepcional, olha aqui, muito legal. Grande Renan, aqui o Luciano Lima, o George Robert, querido, dizendo que você é fantástico, e é mesmo, eu só tenho a agradecer essa conexão. Paulo Martinelli está aqui também falando, Dé Jordão, Vilma Dias, o pessoal aqui todo falando, a Vilma Dias, emocionada com sua história, Renan, parabéns, você é um vencedor. As pessoas veem, né, essa luta, e os dias de luta e os dias de glória, vamos dizer assim, que é o que todos nós buscamos, né? Linda história, Renan, Dé Jordão colocou, um excelente ator e professor, Adris Rio, Suzy
assistir, Ribel colocou, ainda bem que consegui pegar a live, porque estava aqui correndo para poder assistir, né? O Renan é um presente para todos nós, nosso querido Jorge, sempre. Vilma Dias, nosso querido Léo Daió, também o cantor, professor Norton, vários artistas aqui que nos acompanham também, te prestigiando e todos empolgados, porque vê sempre, Renan, por isso a importância da gente falar. Você já falou em outros canais, em outras lives, mas é importante a gente trazer não, a questão profissional, a sua luta, o seu desenvolvimento, que você está dando continuidade nessa criança interior para outras crianças, como professor, que também é uma missão, não deixa de ser uma continuidade da arte. E por isso eu fico muito à vontade e feliz por poder estar aqui compartilhando esses momentos de trabalho, de talento da sua trajetória. Queria que você falasse um pouquinho de cinema e da série, para daí a gente ir para o bate-bola para encerrar, mas eu não poderia deixar de falar, porque você tem uma vasta experiência no teatro, no cinema, e falar da série Ilha de Ferro também, que eu acho super importante, porque é um outro segmento, né? Uma outra situação, que também é um outro presente aí para nós. Queria que você falasse sobre isso. Então, cara, eu acho que o ator, se ele puder trabalhar em todos os segmentos, eu acho assim, que é Sim, super bacana, né? Tem vários segmentos para o ator, né? Ator não é só o que está na novela, não é só o que sim, está no sim. cinema, no teatro. Então, entender, né, de fato, o que é profissão, né? Qual é o ofício, né? Qual é o seu ofício? Então, eu penso de uma forma muito simples, né? Eu sou artista, sou ator e eu trabalho para ter uma vida digna, né? Para comprar minha comidinha, para poder dar um tapa no cabelo, botar uma gasolininha no carro, Sim. né? Enfim, eu acho que é isso, né? Como sobrevivência. Eu trabalho, né? Faço novela, recebo meu salário e vou viver. Ter minha casinha, ter as minhas coisas. O que é essa coisa do estrelato, enfim, eu não estou querendo aqui fazer sabe, nada, tipo, artista pé no chão, não sei o quê. Não, esse sou eu. Né? Óbvio que sucesso é legal, mas sempre que eu puder encarar o sucesso como uma coisa simples, pelo menos eu não fico tão ferido, né? E eu consigo controlar o meu ego. Às vezes, eu até esqueço, sabe? Sendo bem sincero, do nada, às vezes, sei lá, você não fez a novela, tirar uma foto, às vezes eu até esqueço, porque eu não sou aquela pessoa que anda na rua, sabe, emperequetado, que quer ser visto, Sim. e fica na tela. Para mim, meu trabalho é uma coisa simples, é uma missão que Papai do Céu me deu e que eu estou seguindo. Então, nessa missão, eu pude fazer muitas coisas legais no cinema. De uns anos para cá, tenho feito uns protagonistas bem legais assim, no cinema, e sempre com uma cara diferente da outra. Tem um filme que está no Now, chamado Portaria 243, que eu faço um personagem que ele é um porteiro aspirante a cantor, mas que, na verdade, ele sofre de esquizofrenia. Então, eu tive que estudar bastante sobre esse universo, né, sobre o que é esquizofrenia. Eu nunca tive contato com nenhum esquizofrênico na família ou alguém próximo. Então, eu tinha a visão totalmente estereotipada. Né? Então, para não cair na zona de conforto, no fácil, eu realmente fui estudar, fui ler sobre, fui entender, né, para poder me inteirar do assunto. E foi, cara, muito, muito interessante assim, o aprendizado, como o personagem. O filme ele é um filme de terror psicológico, Nossa. mas bem, bem, bem interessante. Assim. E aí depois fiz Bandeira de Retalhos, do seu Sérgio Ricardo, que nos deixou há pouco tempo, que é um filme que retrata o Vidigal na década de 70, aquele Vidigal que eu falei lá no início, quando a minha mãe biológica chega. Sim. E aí tem Osmar Prado no elenco, Antônio Pitanga, Bem-vindo Siqueira, Nossa. Kizzy Vaz, Marcelo Melo, eu. E eu faço um malandro, que na verdade ele não é bandido, ele não é traficante, ele não trafica, ele é um malandro. Esse personagem da década de 70, que portava um 38, né? Enfim, que usava ali drogas, mas ele não era traficante, né? Fugia da polícia, fazia pequenos assaltos, e era aquele malandro com aqueles ditos populares maravilhosos e eternizados pelo Bezerra da Silva, tipo malandro é malandro e mané é mané, Aham. camarão que dorme não leva. Então, me colocou num lugar completamente diferente, de um malandro meio boêmio, sabe, dos anos 70, um personagem muito interessante também. E estou no Estação... Esse filme, inclusive, o Bandeira de Retalhos, ele está em cartaz no Canal Brasil. Tem que ver Vou o ver. cronograma, que de vez em quando ele passa, Sim. porque é uma coprodução do Canal Brasil.
E um outro filme que está em cartaz na Amazon é o Estação Rock, que é uma história de uma boy band, sabe? Uma galera jovem, muito interessante para os dias de hoje, né? Que as pessoas querem muito a fama, né? Quer ser famoso, não sei o quê. Então é uma história de uma banda de garagem que começa a tocar, começa a fazer sucesso na internet e viraliza e fica famosa. E aí não sabe o que fazer, né? Com a fama, com o dinheiro, não tem educação financeira, não tem, enfim, essas coisas malucas, né? Das pessoas que não pensam. Então, e ao mesmo tempo que eles conseguem o ápice ali da fama, do dinheiro, eles vão se destruindo por falta de base, né? Então o filme falou um pouco disso. E aí, ah, Ilha de Ferro está em cartaz no Globoplay, segunda temporada. A primeira temporada termina com os Grumex chegando lá na plataforma de petróleo, né? Grumex é um grupo tipo a elite da Marinha, né? Que são os caras que chegam de helicóptero, pela água, enfim, são os heróis da Marinha. Sim. E faço um desses personagens, eu faço um tenente da Marinha, Tenente Edson, e é um personagem também bem, bem Bem diferente, é um pai de diferente. família, Isso, legal. marinheiro, meu cabelo não tá grande, tô com cabelo curtinho, com um bigodinho safado, e o Tenente Edson é melhor amigo do Ramiro, que quem faz é o Rômulo Estrela, e aí acontece uma fatalidade e a amizade fica abalada. É o que eu posso dizer sobre a série. Mas é bem interessante também, de ação, sabe? O Afonso Poyar, que é o diretor, é um cara do cinema, né? E o streaming, que é a nova onda do momento, né? Sim. Tem muitos diretores do cinema, né, fazendo streaming, então é uma linguagem completamente diferente da novela, né? Muitos cortes, muita coisa diferente. Então, assim, para quem gosta, sabe, de audiovisual, cara, é um banquete. Então, assim, vale a pena assistir também. Ah, e ver quanta experiência em segmentos diferenciados. Isso que é lindo de se ver, né? E eu penso que você passar isso, eu sempre volto na parte também de professor, porque eu valorizo muito e acho que é você levar essa bagagem toda para dividir com esses novos, né, atores, novos artistas. E com essa questão agora da pandemia também, fazer aula online, aula presencial, a questão de ser uma terceira outra linguagem, né? Que não seria nem teatro, nem cinema, nem TV, é aquela coisa híbrida que acabou criando uma nova linguagem mesmo, que obviamente ninguém estava acostumado, e que você, até como professor, talvez tenha feito, né, metade presencial, metade online, aquela coisa meio híbrida, até para que as pessoas continuem nas suas imersões, nas suas atuações, não ficar ali parado, né? É engraçado que eu, por exemplo, comecei a fazer as lives por amigos, atores e tal, que estavam em casa na época da pandemia, diziam assim: olha, me entrevista, vamos ver, vamos fazer alguma coisa. Alguns criando personagens dentro de casa. Então, estava uma situação até que veio positiva, se é que se pode falar que tem algo positivo nessa situação toda, mas das pessoas ficarem também mais acessíveis, né? Alguns atores, porque você é isso, você anda na rua, e eu tento trazer para cá pessoas assim, que eu falo que são artistas de alma nobre, né? Porque os grandes artistas são assim. Mas nós sabemos que antes disso era muito mais difícil. Você tinha um ou outro, mas eram todos mais inacessíveis, vamos dizer assim. E para o público isso foi de alguma forma um presente. A cultura ainda ficou mais presente ainda aqui, através do Instagram, do YouTube, e a questão da acessibilidade a vocês, né? A grandes atores. E isso para o aluno foi um diferencial. Né? Eu quero sempre que você continue levando essa criança aí para os seus alunos, que eu tenho certeza que vão nascer outras gerações de grandes artistas, né? Desenvolvendo conteúdos, e não só a questão da celebridade fashion que vai ali, aparece, e não é disso que se constrói o grande artista. Então, eu tenho que encerrar, mas eu espero que você tenha gostado. Mas antes disso, quero fazer um pequeno bate-bola, só para a gente encerrar, não aquela coisa só trivial que você já deve ter respondido milhões de vezes, mas vou tentar perguntar coisas diferentes e finalizar, claro, com uma mensagem sua, que eu acho que é o mais importante para a nossa conversa aqui. Então, assim, primeiro, eu queria que você me falasse uma saudade do Renan. Saudade? Sim. Caramba. Um Tá, essa momento, foi uma boa. conquista, né? Que a gente tem
essa questão. Aliás, me deram uma definição muito linda para te ajudar, que quando a gente tem saudade, é um momento que a alma quisesse voltar para lá, para reviver, né? É, diferente das memórias que já estão resolvidas e ficam ali na nossa cabeça. Algo que você quisesse voltar e viver novamente aquele momento. Olha, eu encaro a saudade como uma coisa cíclica também, sabe? Tipo, Sim, talvez sei lá, eu poderia dizer saudade da minha criança, mas ela está comigo, né? exato. Mas eu acho, na verdade, eu sinto saudade de verdade agora, assim, pensando, quando eu era criança, que eu comecei a aprender a tocar violão, eu ficava num bar, né, que era o bar da minha mãe biológica, que ela era comerciante, e eu ficava ali tocando umas musiquinhas de 3 notinhas no violão, e aquelas figuras, né, que ali frequentavam o bar, né, figuras da comunidade do Vidigal, ali estou falando de 1990 e, sei lá, 97, 96, figuras que não estão mais aqui, né, Sim, e que foram muito importantes também assim para a minha formação, porque foi o meu primeiro público, né? Então aquelas figuras ali ouvindo, toca agora, toca Fernando Mendes, toca agora Bartol Galeno, sabe? Uns compositores e cantores que eu não fazia a menor ideia de quem era, assim, e aí eu meio que ia lá e improvisava um ré com um dó e um lá menor, e tocava, sei lá, fui seresteiro da noite, tocava umas musiquinhas assim, e eles ficavam felizes, então assim, eu tenho essa saudade, de verdade, eu fico assim, caramba, cara, sabe, essas figuras pô, foram muito importantes e hoje, onde quer que elas estejam, estão lá felizes de ver, de repente, legal. o homem legal que eu me tornei, né, o artista bacana que eu procuro ser, enfim. Sinto saudade, talvez, desse momento de uma plateia é, não pretensiosa, sabe, de um público que vai ao teatro para ver um artista ou para tirar foto, mas aquela primeira plateia de ver ali uma criança arranhando os primeiros acordes no violão. Autêntico. Eu sinto saudade dessa inocência, sabe? Sim, legal, muito legal. E ator, um ator que você tinha lá, sei lá, como referência, ou tem hoje, ou alguém que você fale, olha, eu pauto algumas coisas, eu vejo, eu admiro. É, pode ser internacional, nacional, como você quiser. Olha, eu, cara, eu gosto de muita gente, Imagina. mas eu poderia agora destacar Grande Otelo, saca? Uma potência enorme de talento A quebra de e tabus, que as né? pessoas precisam, que as pessoas precisam conhecer. E eu, né, criança, porque assim, eu tive a oportunidade de estudar com profissionais super legais e sobre profissionais bem legais. Por exemplo, a gente perdeu recentemente o Arnaldo Jabor, eu até postei nos stories que ele fez parte da minha formação, porque eu lembro, cara, eu devia ter 12, 13 anos, eu assistindo Opinião Pública, um filme que não era para gente da minha idade, né? Então, assim, então essas coisas me marcaram muito. Então, eu lembro do Grande Otelo com o Oscarito, por exemplo, sabe? Eu tenho lembranças assim maravilhosas. Eu ficava, cara, esse cara é muito engraçado, tipo, nossa, gosto muito do que ele Talento. faz. Sim, Grande Otelo eu destacaria aqui, sabe, com toda a minha Sim. salva de palmas e tal. Uma atriz, Atriz, sim. olha, eu estou falando pelo que me ajudou, ah, assim, posso dizer que me ajudou na construção de bom trabalho. Hoje, conhecendo muito mais, né, obviamente por ter sido adotado, a minha mãe é uma excelente atriz E é, e acho que todo mundo deveria conhecer, sabe? Na minha formação de ator, eu falo isso até com muita felicidade, de destacá-la como atriz, e agora com um pouco de tristeza, porque na minha formação de ator, é, ela não era citada. E eu acho isso lamentável, sabe? Tipo, você não falar do Moraes, né? sim, Quando eu estudava, falava-se muito de Marília Pêra, né? Que eu amo também, amo, sim. como não gostar de Marília Pêra. Já fui assistir no teatro algumas vezes. Dona Fernanda, que eu também já fui ao teatro. Dona Laura, todo o meu respeito a essas divas, mas, obviamente,
eu tenho que destacar minha mãe, que também é maravilhosa. Atua, canta e de uma sensibilidade ímpar. Sim, e é mesmo, tá certíssimo. Ela é tudo isso, autêntica. Eu gosto que ela fala o que pensa, ela traz com ela essa originalidade. Sou fã, você sabe disso e não tinha melhor escolha. Temos grandes atrizes, graças a Deus, como você bem pontuou, mas o que é verdade tem que ser dita, né? As verdades devem ser ditas e eu tenho certeza que isso aí extrapola, né, a questão de talento e do que você se identificou ao vê-la ali do orgulho de poder estar contracenando primeiramente com essa grande mulher e grande atriz, né? E falando agora da questão um pouco mais intimista, um prato, Renan, porque a gente tem que ir de lá de cima e voltar para uma coisa mais assim, para ficar essa montanha russa de emoções. Um prato preferido do Renan, para que nossos seguidores saibam um pouco mais, né, desse artista. Caramba! Olha, eu sou muito tranquilo para poder comer. Estou sendo bem sincero, eu sou muito tranquilo. Uhum. A minha exigência para comida, ela não tem nem a ver com o tipo de comida, tem a ver com quem está servindo e como está sendo servido, né? Como aquilo foi feito. Então, assim, eu gosto das comidas mais simples. Sei lá, gosto de arroz, gosto de feijão, gosto de uma farofinha, de um Ah, bife muito bom. cebolado. E também gosto muito de uns pratos mais sofisticados, entre aspas, que eu não sei fazer, tipo bobó de camarão é maravilhoso, sabe? Sim. Então, assim, eu acabo gostando mais das coisas que eu sei fazer, né? Que eu não É sei fazer porque muita coisa. acaba Então, assim, sendo mais e aí eu cotidiano. tento fazer com que aquilo seja uma das coisas mais gostosas do mundo. Mas quando eu vou comer fora, assim, eu tento comer aquilo que eu não sei fazer e que, de certa forma, eu gosto. Então, eu gosto bastante de bobó de camarão, Sim, comida japonesa também gosto tá bastante. muito legal. Enfim, só acho que eu sou uma pessoa simples até para comer, sendo sincero. Mas isso Eu é venho bom um arroz, porque um feijão, um retrata, ovinho né? frito é maravilhoso, Muito sabe? Um bom. arroz, um feijão frito é maravilhoso. Muito bom, tá certíssimo. Aliás, o simples é tudo, né? Se a gente começar, começa a perceber que para ser feliz não precisa nada do que o mais simples. Ó, o Roberto Pacheco colocou aqui, peraí, né, grande Renan? Olha só que legal. Vamos O ter. Pacheco é um amigão, uma figuraça, uma figuraça. Está morando em São Paulo agora, também fez parte do Nós do Morro. E a gente, uma outra coisa que eu dividi pouquíssimas vezes, mas aproveitando aqui o Pacheco, a gente tinha um programa numa rádio comunitária lá do Vidigal, olha que barato. Eu Caramba, pouquíssimas vezes fazia pô, isso é um isso. A incentivo, gente, incentivo a forte. gente tinha um programa numa rádio comunitária que era das 3 da tarde às 5. E aí a gente tinha esse bate-papo, sabe, com os ouvintes que ligavam e pediam música. A gente tinha uns quadros bem, bem, bem loucos, assim, bem teatrais. E era um parceiro, sabe, de vida e enfim, que eu tenho muito carinho, que eu gosto bastante, que está morando em São Paulo, mas que a gente continua próximo, mesmo distante. Então, Pacheco, beijo para você, para sua família, tamo junto. Isso é que faz a vida ter sentido, né? Você guardar emoções e memórias e pessoas importantes na sua trajetória. Eu acho que isso faz toda a diferença. Que personagem, você acha que já falou, mas vou perguntar novamente, que personagem você gostaria de viver? Você está tendo essa sorte, na verdade, Guimarães Rosa, que sorte é merecer e ter. Você tem tido esses méritos de viver personagens diferenciadas, de estilos diferentes, mas qual personagem você gostaria? Olha, Rose, eu gostaria de fazer esse personagem na TV, no teatro, no cinema, onde quer que fosse, dar vida a essa figura. Olha, é, tem muitos personagens que eu ainda tenho vontade de fazer. Agora, nesse momento, toda a minha energia está voltada para esse novo personagem, que eu quero muito, muito fazer. Que é o que eu tenho pedido todos os dias, tenho rezado, tenho me preparado. E, paralelo a ele, quero muito fazer um projeto que segue adiado, que é o Selvagem da Ópera, que é uma novela sobre a vida do maestro Carlos Gomes, do qual será, se Deus quiser, meu primeiro protagonista em TV. A gente estava nesse projeto e aí veio a pandemia, né? Mudou completamente o mundo e desde então o projeto continua adiado. E no teatro, eu quero me desafiar fazendo um monólogo. Eu já tenho a ideia na minha cabeça. É um monólogo que eu assisti quando criança
e tenho vontade de fazer. Nunca fiz monólogo, sempre trabalhei em companhia, né, com grupo. Então, eu tô afastado da companhia, que foi quando eu me desliguei. Isso deve ter 6 anos, 7 anos, que eu não faço mais parte da companhia, que eu segui, né, a minha jornada. E a minha volta para o teatro, desde então, vai ser com esse monólogo, sabe? Que eu quero fazer TV, quero, né, Sim, conhecer mais pessoas, ficar um pouco conhecido para conseguir patrocínio, porque, a gente infelizmente, sabe as dificuldades, tem essa política do teatro que as empresas querem sempre ajudar quando, de certa forma, tem alguém conhecido, que eu acho uma babaquice. Né? É muito fácil você é, querer estar do lado de que, de certa forma, está te dando lucro. Né? Imagina se eu não tivesse tido a oportunidade que o Nós do Morro me deu, imagina eu, coitado, uma criança que não tinha nada que dar em troca, nem R$ 5 para pagar de mensalidade. Né? Eu não seria quem eu sou hoje. Então, acho que as empresas têm que apoiar independente de quem vai estar levantando a sua marca. Né? Sendo uma pessoa ética, íntegra, um ser claro. humano bacana e um bom artista, tem mais é que apoiar. Então, a minha volta para o teatro vai ser com um projeto que não é autoral, vai ser um monólogo, e é a história de uma mulher, sabe? Que legal. É um Olha, já monólogo gostei, já sobre tô, já tô dentro, né, da divulgação. Quando você for fazer, mande para mim. E eu gosto muito dessa dedicação, dessa intensidade que você dá à vida e aos personagens, né? Eu acho que isso faz parte. Uma fazer uma coisa não mulher, divide entendeu? com a outra. Hã? Quero fazer uma mulher mesmo como ator, sabe? Vai ser um grande desafio, porque eu acho que eu tive essa oportunidade da vida, né? De ter duas mães e duas mulheres que eu admiro bastante. Então, muito da sensibilidade que eu tenho dessas mulheres, né? Então, assim, eu quero, em algum momento, experimentar da vida a uma personagem feminina, sabe? Como ator. Estudar mesmo, entender e tal. Acho que vai ser muito, muito desafiador, mas quero esse desafio. Sim, lindo isso. Olha, o Roberto colocou aqui: você é um irmão, meu amigo, obrigado pelas palavras. Você é o cara, amigo. Quero dar aula para as crianças, falta espaço e crianças aqui, as pessoas não se interessam muito. É aquela dificuldade que o professor tem de passar os seus conhecimentos, é o que a gente estava falando aqui, né? Sobre tudo que envolve a nossa arte, nossa cultura, infelizmente. E você falou muito bem quanto ao sagrado feminino. Você é um homem realmente abençoado, tem esse direito e teve esse presente da vida, que é ter duas mães maravilhosas, dois referenciais femininos, que você pode ter certeza, como mãe e mulher, eu te falo, faz toda a diferença na sua vida. Ter esse amor maternal duplicado, né, é um presente de Deus e do universo para você. E para deixar aí a sua mensagem, eu falei, você muito bem pontuou que você carrega a sua criança até hoje com você, e eu sempre pergunto o que o garotinho diria para o Renan adulto, ou a sua pergunta será diferente. O que a sua criança diz hoje para o adulto Renan em relação a tudo que você viveu? Uma mensagem. Obrigado por acreditar em mim. Olha, que lindo, emocionou isso. Fundamental acreditar. Fundamental. Foi fundamental e é fundamental acreditar em si mesmo. Você está certíssimo, parabéns pela resposta. Olha, foi uma honra. Você não sabe a gratidão que eu tenho de ter compartilhado, de você poder ter dividido isso. A parte pessoal, um pouquinho pontuada aí, foi para justamente as pessoas saberem da sua luta, de o quanto você cresceu, o quanto você se desenvolveu como exemplo, o que a arte te proporciona na sua vida, como ela salvou a sua vida. Então, eu acho isso muito importante pelo cidadão que você é, pelo que você realmente representa para nós. E eu espero que você tenha gostado. Eu gostei muito, fiquei muito feliz. Foi um presente. Muito obrigada. Eu que agradeço, uma honra estar aqui conversando com você. Agradeço toda a manifestação de carinho, agradeço aqui a galera que às vezes a gente não consegue É, acompanhar, batendo papo, exato. escrevendo, mas queria deixar aqui toda a minha gratidão. E fico muito feliz, sabe, enfim, de poder estar aqui dividindo de alguma forma nesse momento difícil que a gente está vivendo, Sim, poder, nesses minutos, né, que a gente está aqui trocando, passar uma mensagem de esperança, né, dizer que está difícil, mas que a gente vai conseguir, e que é muito importante a gente acreditar, acima de tudo, que a gente é capaz, né, porque se a gente não acreditar, vai ficar muito complicado. exato. Então, assim, é isso.
seguir a vida com humildade, sabedoria, com fé. E é isso, comer muito arroz e feijão. Por favor, acreditar e valorizar as coisas simples, as originalidades da vida. E é um presente realmente estar aqui com você, a sua história. E fique sabendo, as lives depois as pessoas assistem, né? E justamente aí está a grande motivação de saber que mais uma pessoa acreditou nos seus sonhos, que parece clichê, mas no caso é realmente uma forma de acreditar fazendo. Você não fica acreditando esperando que algo aconteça, não. Você corre atrás, você, na verdade, corre na frente, né? O que a gente fala, justamente para poder ver seus sonhos concretizados. Então, olha, gratidão me traduz, parabéns por você ser esse grande ator, esse grande ser humano, e eu tenho que deixar registrado aqui, gente, quando eu o convidei, né, agradecendo mais uma vez a conexão aqui do George Roberts, que fez a nossa conexão, eu disse, fiz alguma pergunta em relação ao artista Renan, e ele humildemente me respondeu, eu não poderia deixar de falar aqui, eu sou o Renan, já basta. Eu achei lindo essa sua resposta e parabéns por ser assim. Eu não poderia deixar de dividir aqui com os seus fãs, seus seguidores, essa humildade que faz você o grande artista que é. Tá? Um beijo para você, tudo de bom. Parabéns. Um beijo para você também, para toda a sua família, sucesso nas lives, sempre que precisar. Estarei por aqui. Quem sabe mais à frente a gente não possa falar sobre o novo trabalho, enfim, dar uma brincada. Uma entrevista querido, diferente. O Jorge é um querido, muito obrigado sempre. Jorge é da família. E é isso. Até daqui a pouco, né? Que essa próxima live vai ser com mamãe. Lindo, obrigada. E eu que vou estar lá. Eu que vou estar lá ajudando ela. Sim, sim. Íamos fazer, foi bom isso, porque fizemos separados e deu para te prestigiar e falar tudo sobre você que eu também queria fazer. E vai ser sempre, a vida é movimento. Daqui a pouco uma entrevista diferente, trabalho diferente de vocês, e eu também estou aqui à disposição. O que tiver de novidade é só passar. Quando o Príncipe Árabe chegar, é só passar para mim. Beijo, querido, gratidão. Boa noite. Boa noite, beijo. Beijo, tchau, tchau.